to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Retrocomputaria, nosso podcast de retrocomputação, retrocomputaria que sempre dizemos, velho é seu PC. Aqui a gente só fala de clássicos. E finalmente, né, pessoal, chegamos no episódio número 6. Estamos aqui hoje, Ricardo Pinheiro, com vocês, também na presença ilustre do César. Bom dia, boa tarde, boa noite. E segura, Berenice, segura que nós vamos rodar nesse episódio. E além da presença do César, não temos a presença da Berenice, outra presença não menos ilustre, que é o João Cláudio Fidelis. Olá, pessoal, e estamos aqui para mais um polêmico e conturbado podcast. Bota conturbado nisso, né? A gente tá ficando bom nisso. E o nosso assunto hoje é outro que vai se deixar a gente falar, vai até o dia seguinte, né? 16 e 32 bits. Hoje tem assunto, vou te dizer. Pega uma água, aproveita agora que a gente tá aqui enrolando, pega uma água, né, enche, tá, provavelmente não deve estar menos calor quando você ouvir, mas quando a gente gravou esse episódio, tá forno. Também aproveita para pegar a sua cerveja, ou se você não bebe refrigerante a gosto, e Doritos. Ou então pode ser batata palha, qualquer coisa. Pega uma coisa aí, porque a viagem hoje vai ser cumprida. A gente pega o seu traquinas, pega um traquinas. Mas enfim, tem coisa pra acontecer, né? Pois é, né? Como diz o Quarto Elemento, né? Tem gente que gosta de conto de fadas, tem gente que gosta de enforcamento em praça pública, né? E tem gente que gosta de traquinas. Tem gente que gosta de traquinas. Então a gente vai falar, nosso assunto hoje é 16 e 32 bits, né? Micros clássicos de 16 e 32 bits. A gente vai ter muito micro pra falar. Mais uma vez, a gente não vai esgotar o assunto. É aquilo que a gente fala todo episódio. Nós não vamos esgotar o assunto. Nós não pretendemos fechar o assunto aqui todo hoje. Nós vamos tentar fazer uma visão ampla sobre todas essas plataformas de 16 e 32 bits que surgiram nos anos 80 e 90. E nós pretendemos com isso pavimentar o caminho para que nós possamos fazer outros episódios específicos sobre essas plataformas. Nós temos bastante assunto. Temos que falar de PC. Quem diria, nós vamos falar de PC. Preparem-se. Aliás, tem muita gente que vai ficar assustada ao saber que PC é o primeiro da linha do tempo que nós vamos comentar. Então, nós temos PC, micros da Apple, Atari, Commodore, povo do Amiga pode festejar. Vamos falar de Amiga. A Acorn, falar do Sinclair QL e ainda falar de micros japoneses. Ou seja, pega um pacote grande de Doritos ou então pega um suprimento tamanho família de refrigerante porque o papo vai ser comprido. É claro que nós vamos voltar a esses assuntos em episódios específicos, mas hoje a nossa proposta é abranger todo esse percurso. Esperamos conseguir. Então, vamos começar logo? Vamos. Vamos começar pelo primeiro. E aí, vai fazer ano que vem 30 anos. Personal Computer, né? Isso. IBM 5150. 1981. Aliás, é interessante contar a história do IBM PC pelo seguinte. A gente falou nos primeiros episódios, a gente recomendou para quem tivesse interesse ver aquele documentário O Triunfo dos Nerds, com a apresentação do Robert Kringley. Teve gente que viu o documentário, comentou no Twitter, gostou muito do documentário e a terceira parte dele, ele narra em bastante detalhes a gênese do PC. A gente vai tentar fazer um apanhado curto só para explicar o que originou o PC. Na época, a IBM era o maior fabricante de computadores, né? A IBM imperou e dominou sobre todo o território durante muito tempo. Ela era um monopólio, de certa forma, mas não era um monopólio que só tinha ela. Você convivia ainda com máquinas da Xerox, convivia com máquinas da Digital e de outros fabricantes. Mas a IBM era quase hegemônica. Aliás, só para lembrar o Ricardo, e dizer novamente o que significa a sigla IBM. International Business Machines. A IBM surgiu como empresa, ela surgiu em 1924, ela
surgiu da fusão de duas empresas, uma delas fundadas pelo Thomas Edison, o criador da lâmpada, do gramofone, de muitas outras invenções, e a outra fundada por Hermann Lerich, que o homem criou a máquina numa tabuladora, que se você for olhar um pouco da questão de história da computação, vai ver que ele ajudou a fazer com que o censo de 1890 nos Estados Unidos não acabasse depois do censo de 1900. Tornou-se como empresa em 1924, ela participou aí, mas ela só começou a mexer com computadores, de dar computadores nos anos 50. Eu vi uma foto uma vez do julgamento de Nuremberg, que ocorre logo depois da Segunda Guerra Mundial, e o pessoal usando o que na época dizia que era headphone, e estava escrito claramente no headphone, International Business Machines. Eu vi isso na capa de uma revista. A IBM só começou a trabalhar com computadores, não eram micros, nos anos 50. E a IBM tornou-se uma empresa muito grande, ela chegou a ser a quinta maior multinacional do mundo, e nos anos 70 ela era hegemônica no mercado, com a filosofia dela de família de computadores, então você podia comprar um grande porte de uma certa categoria e ir fazendo atualizações nele, coisa que hoje em dia é comum, né, pra gente, mas na época, dos anos 60 e 70, e a IBM nos anos 70 viu o crescimento dos microcomputadores, aquela aparição, todo mundo querendo entrar nesse mercado, a IBM obviamente não queria ficar de fora. Só tinha um problema. A IBM, na época, ela tinha a seguinte filosofia. Ela tinha que fazer tudo. Tanto que até há pouco tempo atrás, a IBM ainda tinha, era parte dela, ela tinha uma fábrica de HDs, uma fábrica de teclados, fábrica de impressoras, ela fazia os seus próprios desktops, ela fabrica computadores de grande porte, ela fabrica processadores. Muitas dessas coisas a IBM terceirizou hoje em dia e mudou o foco, mas não é o nosso assunto falar da IBM hoje em dia, falar da época. Então conta-se que a IBM era tão burocrática na sua estrutura, tão na sua forma e tão organizada, numa forma que devia dar até sono. O pessoal tinha que usar esticador de meias, por exemplo. Você imagina o vendedor da IBM que quer vender computadores, ele tinha que usar esticadores de meia, porque as meias tinham que estar retinhas, não podiam estar emboladas. Levava 9 meses para transportar de um depósito para outro, para você levar uma caixa. Temos só pela burocracia interna da empresa. Então... Você pega, por exemplo, aliás, parênteses, a gente vai entrar num episódio muito sobre a gênese do PC, que tem muita história, né? É quase uma mistura, né, de história da vovó com Mythbusters. Tudo que se criou em torno do PC. No entanto, o PC foi criado em basicamente um ano por uma equipe especial, completamente separada do centro da burocracia. Ela não estava em Armonk, Nova York, estava em Boca Raton, Flórida, e que usou componentes disponíveis no mercado. Isso para a IBM era uma coisa assustadora, né? Isso. Componentes totalmente discretos, né? Não apenas discretos, mas, por exemplo, eles podiam ter usado um chip da própria IBM. Usaram o Intel 8088, que era uma versão um pouco mais barata do Intel 8086, que já era um chip mais ou menos popular na época, muito mais pela Intel, que na época já era uma fabricante gigante, mas eles usaram isso. Eles usaram uma série de coisas que estavam disponíveis no mercado a partir de OEMs. E por aí vai. Então, eles conseguiram botar em um ano, né, basicamente foi anunciado em agosto de 81, e aí entrou em 81 ainda à venda, eles conseguiram fazer um computador em um ano, assim, do zero ao mercado, o que para a IBM, na época, era uma coisa extremamente rápida. Com certeza. É óbvio que isso tem implicações muito grandes, né? Por exemplo, a IBM, na tradição da IBM, vendia o manual de referência técnica e uma listagem da ROM, da BIOS em ROM. O que o pessoal fez? Vamos clonar a ROM, né, do método Clean Room, ou seja, sem olhar o manual técnico, sem olhar a listagem, aliás, simplesmente, o que é o Clean Room? Você quer clonar alguma coisa, você não olha o código-fonte, você faz o teu programa até que o programa feito para a máquina que você quer clonar consiga rodar sem problemas na tua máquina. Exatamente. E aí, né, primeiro foi a Columbia Data Products, em junho de 82, e depois, em novembro de 82, uma empresa chamada Compaq Computer Corporation, né, lançou o Compaq Portable, que foi o primeiro grande clone de PC. Isso o PC original, ou seja, 8088, entre 16 e 256K de memória, né? Porta para gravador cassete. Por que a IBM
usava o BASIC e o MS-DOS da Microsoft, e quando a IBM licenciou o Microsoft BASIC, a máquina tinha que ter uma porta-cassete, né? Tinha esse negócio. Poxa. E aí, né? Ou seja, era uma máquina que basicamente de IBM tinha... A IBM era basicamente uma montadora. Não. Né? Rapidamente, eles botaram no ar um que alguns vão lembrar, né? O chamado modelo 5160, Que era o XT. era o XT. O XT teve uma homenagem de uma turma de formandos da UFRJ de 95 na informática, que do curso de informática, uma homenagem ao XT, que eles fizeram um poema, uma ode ao XT, e levaram placas de XT lá, porque na época era o que tinha disponível mais de máquinas nos laboratórios públicos da universidade, no qual eles usaram. Então eles fizeram uma homenagem na formatura ao XT. Aliás, XT, a sigla é Extended Technology, certo? Exato, Extended Technology. Certo. A primeira grande diferença do XT é que o XT já vinha com um disco rígido. Aquele disco rígido parecia uma panela de tão grande, né? Uma panela de pressão. Padrão MFM, se eu não me engano, né? Cara, alguma coisa dessas aí que ninguém mais... Acho que nem a gente consegue lembrar mais o que é isso. Né? Tinha mais memória, né? Já era, enquanto o PC original rodava o PC-DOS 1.0, já rodava o XT, o PC-DOS 2.0 ou 2.1 até o 3.2. Entenda-se aí, PC-DOS, que era o MS-DOS licenciado pela IBM e que a IBM mandava padrão. Você podia comprar o MS-DOS no mercado, até porque a princípio você podia comprar o PC original com o CPM 86, ou você podia colocar Persystem da UCSD, se você fosse realmente corajoso, né? E vinha com BASIC, claro, o XT vinha com BASIC. Isso em 82. Foi no XT também que começaram a surgir não só clones de máquina, como também clones do próprio 8088, né? Isso, né? Os famosos NEC V20 e V30, né? Isso. NEC V20 e NEC V30, que chegava a 8 e 16 MHz. São, sim, tem muitos, mas os mais famosos foram esses. Foi. Em 84, porque o PC esteja em 83, né? Até porque o PC já entrou naquele processo de como as coisas funcionavam na IBM nos anos 80. Em 84, nós tivemos o AT, Advanced Technology, ou IBM 5170, a velha mania da IBM de dar número para computador, né, como nome. que já vinha por padrão com o PC-DOS, inclusive muitos vão provavelmente lembrar do seu AT com MS-DOS 3.3. MS-DOS 3.3. Já vinha com o Intel 80286. O avanço dele pro 8086, acho que é endereçamento de memória, né? Tinha modo protegido de memória. Ele já tinha modo protegido de memória? Já. Não foi só no 386? Eu pensava que Não, só tinha. o 286 tinha, só que por causa disso ele tinha umas certas incompatibilidades. O AT veio com diversas alterações, além do fato de poder ter 16 MB de memória, que é um espanto pra época, né? Tipo, o teclado AT, que até hoje, de certa maneira, continua vivo entre nós, né? Tá aí, né? Originou-se no AT, vinha também com disco rígido, vinha com bus AT, etc. Tinha o suporte também a compensador matemático, né? Mas o que vai nos interessar mais pelo lado bizarro é o IBM 4860. PC Também. Júnior, não? Também conhecido como PC Júnior. Essa máquina podia ser também considerada naquele nosso programa de Epic Fall, se não fosse por alguns detalhes que ele acabou deixando marcado como computador, que deixou um clone dele mais famoso do que o próprio, o Tandy 1000. Uma coisa curiosa do PC Júnior, nem é o que eu me lembro sempre, nem é o PC Júnior, é que correu um boato na época, eu acho que já até comentamos isso no episódio de MSX, corria um boato na época da MSX Micro número 1 da revista, que saiu em dezembro de 85, que a IBM, para substituir o PC Júnior, iria lançar um MSX. Eu não sei o quanto esse boato era verdadeiro, quanto era falso, porque na época era muito fácil uma revista criar um boato, inventar uma história e lançar. Como você não tinha grandes dificuldades para confrontar, você não tinha uma internet na época para verificar, né? Teve revista que prometeu Metal Gear 3 para MSX. E até hoje a gente está esperando. Então, assim, não tinha como comprovar, mas esse boato falaram que não, o PC Júnior vai ser substituído por um MSX que viria com um processador de texto, uma planilha eletrônica e um programa de banco de dados, se eu não me engano, gravado em ROM. Nada disso surgiu. Exato. Nada disso surgiu. Um detalhe importante do PC Júnior é que ele
ele era muito mais barato do que os irmãos maiores. O modelo mais barato, que tinha 64K de memória, ele estava a $669. Era extremamente barato para os padrões IBM. Exato. O PC, apesar do nome PC de Personal Computer, ele era extremamente caro e não era tão pensado para o usuário doméstico assim, porque ele não tinha atrativos que máquinas de 8 bits tinham, como por exemplo, não tinha som, o gráfico dele no máximo, isso com placas adicionais, a famosa CGA, permitia no máximo 4 cores, e olhe lá. O PC Júnior, ele tem uma vantagem. A vantagem dele é que ele foi pensado com uma máquina doméstica. Ele aceitava cartucho, né? Ele vinha com porta para usar cartucho. Ele veio com porta de cartucho, o teclado dele era chiclete, pasmem. Ai. Da primeira versão, depois foi corrigido a segunda versão. Deus misericordioso, teclado chiclete. Tinha porta joystick, a famosa porta cassete do primeiro PC continuou nele, e agora vem as coisas benéficas desse PC. Esse PC, eles pegaram o famoso Motorola 6847, que é o chip da CGA, e melhoraram ele com mais memória, com outras coisas, e fizeram o que o pessoal chama de gráficos PC Júnior /TAN de 1000, que viria dar origem ao padrão EGA, que era 16 cores. Isso deixou a máquina muito mais atrativa para o usuário doméstico do que os PCzões antigos. Fora o fato que também tinha saída RF, igual uma máquina de 8 bits. A outra coisa é que, ao contrário do que eu falei dos PCs normais, ele tinha som, sim. Ele usava um processador da Texas. 7649 da Texas. Exatamente, muito obrigado. Que é o mesmo do... É só um detalhe do nosso ouvinte mais atento. A Texas, sistematicamente, é uma empresa muito importante, principalmente na parte de chips de som, né? A gente falou rapidamente da Texas no primeiro episódio como fabricante de computadores, mas como fabricante de chips de som, a Texas tem aliás, multimídia em geral, a Texas tem uma influência que até hoje é sentida, provavelmente, por exemplo, se você tem um Motorola Milestone, você tem um OMAP da TI, da Texas, como o coração do seu telefone. Exatamente. A Texas já mandava bem tanto em chips de áudio quanto de vídeo, né? Isso. Sobre o PC Júnior, a máquina da IBM, como eu falei, estaria na categoria Epic Fail, né? Isso. Porém... Por uma série de motivos. O preço era muito caro, todo mundo bateu no teclado. Na verdade, alguns jogos surgiram. Isso, é isso que eu ia falar. Ele teve importância por dois motivos. O primeiro é que a Radio Shack, na época, viu o projeto do PC Júnior, achou interessante e lançou o TAN de 1000. O clone mais famoso e, se duvidar, mais bem sucedido da linha PC Júnior. Tanto porque eles consertaram todos os erros do PC Júnior e ainda conseguiram fazer um produto mais barato que o da própria IBM. O segundo fato é o que o César ia comentar, que o PC Júnior e o TAN de 1000 eram sinônimos de PC doméstico até o começo da década de 90. Por quê? Grandes empresas de jogos, quando faziam jogos para PC, apoiavam o padrão PC Júnior /TAN de 1000. A Sierra Online, que fez os famosos RPGs como King Quest, de Ken Williams e Roberta Williams, né, que são os fundadores, começaram no PC Júnior /TAN de 1000. King's Quest, Space Quest, Police Quest, um monte de quest, né? E o Larry Sweet Larry. O Laser Sweet Larry. Larry Sweet Larry. O PC Júnior e o TAN de 1000 tiveram importância que eles foram abre-alas e realmente transformar o PC numa máquina realmente doméstica. Eu acho que pra gente encerrar PC, eu queria comentar rapidamente o motivo pelo qual a gente para de PC em um certo ponto e sai, né? A gente para de falar de PC porque a IBM ainda a partir do AT, a IBM acabou perdendo completamente o controle sobre o padrão que ela criou. Ela tentou voltar em 87 com o IBM PS2, que foi um grande fracasso. Eu lembro de numa feira de informática que ver o PS2 ficar deslumbrado com o monitor dele, deslumbrado com a tela, que era VGA, isso há 23 anos atrás, estamos gravando em 2010, isso foi 87, eu lembro que eu fiquei impressionadíssimo, muito bem impressionado, mas ele tinha algumas coisas que eram problemáticas. A IBM, percebendo que o padrão estava todo aberto, a arquitetura era toda aberta, não clonou, ela fez eu voltar no sentido contrário, fez uma máquina toda fechada. Então, o conector de teclado e o conector para mouse, que era uma novidade, mouse na época era, você comprava uma placa, espetava uma placa na mãe e ligava o mouse nessa
placa estava vinculada à sua placa-mãe, era assim, então passou a ter uma porta de mouse, eram as mesmas que a porta PS2, que hoje em dia é do padrão ATX. Você tinha barramento MCA, microchannel, que ninguém usou aquilo, só a IBM, e para um fabricante usar tinha que pagar royalty para a IBM. O VGA era uma novidade, mas era muito caro. Mas é importante notar que o VGA, principalmente o conector VGA, como os conectores PS2 de mouse e teclado, são os legados mais duradouros do PS2. Com certeza. Sim. Certamente você tem, se tiver PC na sua esse podcast PC, a chance de você ter pelo menos o seu monitor ligado ao seu computador via VGA, via o conector VGA, O famoso DB15. é bem grande. A não ser que você já tenha um HDMI, mas aí, né, tchau e mesmo. É, ou um DVI, ou uma coisa assim. Eu perdi, mas não esculacha, né? Não atira na cara não, para não estragar o velório. Exatamente. Voltando à nossa túnel do tempo, na linha do tempo... E para a IBM, né? Isso. Sai de Só uma coisa. Pra Pertino. Vamos para Cupertino. 6 horas de voo. 6 horas de viagem depois, a gente chega a Pertino, a gente começa a falar das aventuras e desventuras da Apple. A Apple era muito bem sucedida na época dos 8-bits com o seu Apple II, né? Isso, né? 1983, a Apple lança o primeiro computador de 16/32 bits, que era o infame Apple Lisa. Motorola 68.000, saindo a $9.995. Ou seja, uma pechincha. Uma pechincha. O Motorola 68.000, aliás, que vocês vão ver algumas vezes dele nesse episódio. Algumas muitas. Um tempo atrás, a chance de você ter um 68.000 talvez no seu bolso era bem grande. Se tivesse um Palm original. Mas enfim, voltando ao Lisa, senão a gente viaja e não acaba nunca esse episódio. O Lisa, a rigor, começou em 78, que era a ideia de fazer um computador poderoso, com uma interface gráfica e que pudesse pegar um público de consumidores que queriam algo a mais do que o Apple II podia dar para ela. Em 82, o Steve Jobs acabou saindo, né, ou sendo saído do Lisa, se concentrou no Mac. Aliás, César, já que você citou do Mac, parece que havia, né, rivalidade dentro da própria Apple entre a equipe do Lisa e a equipe do Mac, né? Isso, houveram muitas rivalidades. Não foi uma coisa muito fácil, tem muita documentação sobre isso, muita coisa. A criação do Mac, já antecipando um pouquinho, está muito bem mostrada no Piratas de Silicon Valley. Mas enfim, voltando ao Lisa, o Lisa quando saiu, era uma máquina extremamente cara e era uma máquina extremamente poderosa. E revolucionária, né? Era uma máquina que já vinha com 1 MB de RAM. Um escândalo pra época, em 83. Isso. E tinha também interface gráfica já com padrão com mouse, né? Tinha interface gráfica, tinha os discos de 5 quartos, havia a possibilidade de um HD externo e vinha com uma GUI, uma interface gráfica, né? E um sistema operacional que tinha multitarefa, não era primitiva, era cooperativa, ou seja, os programas tinham que ser bonzinhos para a multitarefa acontecer. O sistema operacional não impedia que um programa pegasse tudo para ele, todos os recursos para ele, não deixasse os outros rodar. E memória virtual, o que 83 era muita coisa. Também outra coisa muito revolucionária no Lisa. Mas obviamente que o leitor já deve estar imaginando. Memória protegida, né, também havia no Lisa, coisa que o Mac só foi ter lá em 2001, quando saiu o Mac OS 10. O sistema operacional do Lisa era mais avançado que o sistema operacional do Mac, isso estava muito claro. Mas é aquele negócio. E nosso ouvinte deve ter imaginado que, apesar de todas essas vantagens, o precinho dele foi a principal derrocada do Lisa. Sem sombra de dúvida, afinal, $10 mil? Se você podia comprar um PC, basicamente fazer a mesma coisa, para 4 PCs tinham Lisa, os 5 PCs tinham Lisa, é óbvio que o público que vai comparar os dois não vai discutir 2 vezes. Não mesmo. Né? E tinha diversos problemas, por exemplo, memória virtual podia tornar o computador lento. Além disso, chip de 5 MHz para tudo que o Lisa tinha, né? Em alguns momentos, 68.000 baleava. Scataplaft. Mas enfim, era uma máquina que estava muito à frente do tempo dela e do próprio famoso que foi o Mac. E aí, uma curiosidade, o modelo Lisa 2/10, que era a segunda geração do Lisa, que era praticamente metade do preço da geração original, tinha um microflop e você podia comprar 512K, etc. Foi rebatizado como Macintosh XL, já na época que o Jobs tinha saído. Então quer dizer que o Mac XL, na realidade, é a geração 2 do Lisa? Isso, com 10 MB de disco interno à máquina.
Uma outra curiosidade que a gente não falou é que o Sander, o novo quarto-elemento, tem um Lysa em casa. Só que o Lysa dele tá quebrado, então não adianta muito. Para fechar, algumas curiosidades do Lysa. Bem, a origem do nome é um mistério. Alguns pensam que é um acrônimo, é Local Integrated Software Architecture. Outros falam que, na verdade, Lysa é o nome da filha do Steve Jobs. No filme Piratas do Silicon Valley, ele ensinou, inclusive, que é uma filha que ele teve fora do casamento. Aí dizem que o acrônimo foi inventado depois. Tem algumas questões aí que não ficam claras. Há um folclore que diz que a Apple mantém um número significativo de Lysas não vendidos em um estoque, guardados num depósito que ela mantém no estado de Utah, nos Estados Unidos. Aliás, já que a gente fala em Mac, né? Vamos a ele. O comercial mais famoso da história da informática. O Mac era uma máquina basicamente... A proposta da máquina do Mac era ser amigável. Isso. É o famoso nada mais de jumper, nada mais de configurações, placa disso e placa daquilo. Era uma máquina muito mais barata que o Lisa. O original, o Mac 128. O 128 tinha 128 cartas de memória. Saía a 2.500. O 68.000 rodava a 8 MHz, ao contrário do 5 do Lisa original. E era uma máquina que, ao contrário do Apple II, era uma máquina mais fechada, você não podia colocar slot. Aí, de certa maneira, começa a aparecer, isso é uma opinião muito pessoal, o gênese daquilo que o Steve Jobs acaba transformando quase no mantra da Apple, que é vender dispositivos, aí temos computadores, telefones, players de áudio, etc e tal, em que você não vai conseguir abrir para fazer algum upgrade. Por exemplo, os MacBook o Unibody mais novos, você tem que levar para a Apple se sua bateria precisar por algum motivo, para ele trocar a bateria. Você não consegue trocar a bateria. O iPhone você não consegue trocar a bateria. E por aí vai. Tipo, os Macs mais novos, você compra o iMac, você não consegue trocar nada ali dentro, quase nada ali dentro. Conta-se na época que se o Mac Classic prendesse o disquete, você tinha que levar o micro na Apple para que ele fosse aberto para poder tirar o disco. É a mesma prática que muitos fabricantes de videogames mantêm hoje. Claro que hoje em dia uma Deal Extreme, uma PlayAsia e outros sites, e você encontra as chaves para abrir os parafusos bizarros dos fabricantes de videogame. Mas a Apple adota essa prática desde aquela época. A prática de prender o cliente, de mantê-lo atrelado ao produto da Apple, atrelado ao seu modelo. Não estou entrando no mérito se é bom ou ruim, se dá certo ou não, mas é uma prática da Apple. Isso não dá para esconder. Mas enfim, tinha um monitor de 9 polegadas, com 512 por 342, tinha lá porta serial, flop disk externo. O Mac foi a segunda máquina do mundo a usar flop de 3 polegadas e meio. Exato, a primeira nós falamos no especial do MSX, foi o próprio MSX, porque quem inventou o flop de 3 polegadas e meio foi a Sony. A Apple encomendou unidades para colocar nos seus micros. Com formatação, se eu não me engano, de 800 KB, né? Isso, o Mac formatava em 400. 400. Tinha famosos créditos, abrisse o Mac, você via a assinatura de toda a equipe de desenvolvimento, incluindo o Steve Jobs e o Wozniak. Os dois tinham lá a assinatura deles. E a partir daí, começou-se uma longa era de computadores Mac, usando coisas muito parecidas, ou seja, 68.000 ou seus descendentes, o System, né, o Macintosh System Software, que depois virou macOS a partir do 8, etc, até 88, quando a Apple resolve trocar pelo PowerPC. Mas certamente não é o mais divertido desse bloco. Agora vamos... Mas outra coisa, ô João, vamos... Diga. Vamos apanhar. Vamos lá. Vamos falar agora do Turbo R do Apple II? O R do Apple II. Por favor, se você quiser bater na gente, tá? Tem a senha ali atrás, você pega lá, você tem direito a 2 paulos, tá? Exato. Porque nós estamos fazendo esse presente pro pessoal, assim, que quer trollar, é um troll amador, que ele vira um troll profissional. Por favor. Isso. Nós levantamos a bola pra vocês nos trollarem. Aí, a bola tá quicando, cara, só chutar. Enfim, vamos falar do R do Apple II? Vamos lá. Apple II GS. Apple II GS, 1986, o micro se rezava morrer do Apple II. É óbvio que o sucesso do Apple II era uma coisa tão grande que a Apple teve que continuar produzindo e colocando no mercado novos modelos do Apple II, mesmo com a Apple quase que empurrando o Macintosh. Exato. A demanda no mercado americano ainda demorou muito para assimilar o Mac de forma total. Até porque ele era mais caro que o Apple II e o Apple II tinha uma base instalada monstra, só perdendo para o Commodore 64 nos Estados Unidos. E aí, em
1986, por $999, veio o Turbo R do Apple IIgs. Por que Turbo R do Apple IIgs? Não rodava 6502, rodava o 65C86 da uma pequena firma chamada Western Design Center. Exato. Que desenvolvia microprocessadores baseados em 6502, né? Fundada inclusive por um dos donos da patente do 6502. Um dos ex-sócios da Mojo, né, Technology. Isso. Provavelmente que caiu fora depois que a Commodore comprou a Mojo lá. Isso. Lá nos inícios dos anos 80. O que aconteceu? O que era especial no 6586? Era um microprocessador de 16 bits, né, e com CMOS que era compatível com o 6502. Exatamente. Aí, por exemplo, havia um processador de 16 bits. Só dar uma parada antes que alguém pega. Isso. Quando a gente fala de 16, 32 bits, fundamentalmente falando dos registradores, correto? Por exemplo, o processador de 16 bits, ele tem, em geral, registradores de 16 bits e a memória pode ter bits diferentes. Vamos ver processador de 32 bits com endereçamento de memória de 8 bits. Falei alguma besteira? Não. O 6586 era um processador de 16 bits com endereçamento de 24 bits, ou seja, 16 MB, né? Exatamente. Que era uma coisa absolutamente absurda pro mundo do Apple II. Fora o fato que ele tem também acesso direto à memória, DMA, né? DMA, isso é uma aceleração violenta. Esse processador tem uma curiosidade, é que o clone dele que a Ricoh fazia, especialmente para Nintendo, virou o coração também do Super Nintendo. Então o Apple IIgs não foi o único que não usou esse chip, né? Existe um clone da Ricoh pro Super Nintendo também. O Apple IIgs, ele vinha obviamente com avanços em gráficos em som, nome GS, né? Como o famoso Super High Resolution 640x200 com uma paleta de 4.096 cores. Você podia selecionar 4, correto? Correto. Podia selecionar 4 a partir da paleta de 4.096. Ou então você podia selecionar 16 cores a partir dessa paleta de 4.096, mas se você aceitasse ficar no mundo do 320x200. Que era a resolução padrão para jogos naquele tempo. Isso. E aí você podia fazer as brincadeiras, né? Tipo, mudar as paletas, brincar com o scanline, né? Que era uma coisa que era muito divertida de se fazer no mundo do CRT e vai se perder com a migração para LCD e LED e plasma, né? Infelizmente, mas enfim... Você podia fazer essas brincadeiras e conseguir muito mais do que as 4 ou 16 cores da paleta. Bom, no mundo do TRS-80 Color, só chamar de, Color Artifact, esse efeito. Não sei se no Apple tem o mesmo nome ou tem outra designação. Quem souber, por favor, manda um e-mail pra gente. O áudio dele era violento. O áudio dele é um chip da... por uma tal de Sonic. Você, por saber o que é Sonic já foi nessa vida, os caras são bacanas. Com certeza. O som era absolutamente assustador. 16 vozes em wavetable, cara. Não é pra qualquer um. Como todo Apple IIgs, você podia expandir para fazer qualquer coisa, né? Desde adaptadores SCSI até, mais recentemente, adaptadores para discos IDE de 2 polegadas e meio, os famosos discos, né, de rígidos de notebook. E o drive dele é padrão Mac, né? 3,5 de 800K. Agora, a parte mais engraçada do Apple IIgs, na minha opinião, é que a Apple pensou nos milhões que compraram do Apple II ao Apple IIe, Apple IIc, pra falar a verdade, e eles fizeram um kit de transformação, esse nome até a gente vai achar familiar. Eles vendiam um kit de transformação pro seu Apple virar um Apple IIgs, que era bem simples. Era uma placa-mãe de Apple IIgs, você desaparafusava a placa do Apple II, tirava ela e botava do Apple IIgs. Outra coisa importante é o aparecimento do Apple Desktop Bus, né, que se tornou o bus padrão dos Mac, basicamente até 98, e tinha um sistema operacional gráfico, que era o famoso GSOS, né? Embora você pudesse rodar ProDOS e o que mais pintasse aí na sua frente. Olha, eu vou falar até uma coisa sobre o Apple IIgs estranhíssima. É que, apesar de a gente estar falando de um Apple bombado, ele, em termos gráficos e de som, ele em 86, ele superava os Macintosh da época. Os Mac foram pegar lá na frente, né? O Apple GSOS era um sistema gráfico, existia o uso de mouse e tal, né? Obviamente, naquela linguagem visual que a Apple trouxe com o Lisa e principalmente com o
iMac, mas você podia espetar lá o seu Apple II, o seu Pro II, etc e tal, e rodar, problema. Agora, essa máquina, ela só surgiu foi por nenhuma benevolência a Apple aos seus clientes do Apple II, mas sim para brigar com uma faixa de micros que estava aparecendo aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do Commodore Amiga e do Atari ST, né? Isso. Esse micro é a resposta da Apple a esses rivais que estavam aparecendo nessa época. E antes que eu me esqueça, tem um tal de John Carmack e um tal de John Romero que começaram programando no Apple IIgs. Eu acho que... Vocês devem conhecer ele de algum lugar. E antes que eu me esqueça, o Sonic 5, o sintetizador, né, o Terno 5503 Dock Day Sonic, foi criado pelo cara que criou o SID também. Né? SID, 8-bit, Commodore 64, 8-bits, o cara virou, né? E aí... já apanhamos o suficiente, o nego vai achar que a gente tá lento, mas é natural, né? A gente tá querendo dar tempo de vocês pensarem como vocês vão bater na gente. Enquanto isso, eu te pego um voo e vamos para a nossa próxima parada, César. Commodore era em algum lugar do Canadá. Bem, a partir daqui continuamos na próxima parte, aí falando de Amiga, Atari ST e outros. Mas se vocês estiverem atentos, na trilha sonora dessa parte, tivemos músicas de Apple IIgs, do IBM PC Junior e alguns sons de jogos de PC dos anos 80. Além de, é claro, a abertura do clássico Doom de 1993, de John Carmack e John Romero. Mas na sessão musical de hoje não poderíamos deixar de prestar um tributo àquele que tem nativamente o melhor chip de som de toda a retrocomputação, o Amiga. Falo nativamente pois existem aperfeiçoamentos feitos para outras plataformas que conseguem melhorar o áudio ao nível superior ao do Amiga, mas de fábrica ninguém barra o micro canadense. Ouviremos então uma compilação de músicas do Amiga. Primeiro, um mod, como não poderia deixar de ser. Este chama-se Electric City, da autoria do Jazz Cat. Depois, uma sequência de músicas de jogos, na ordem, Agony, Alien Breed, Lotus 3 The Ultimate Challenge, Project X, Turrican 2, First Samurai, Shadow of the Beast, Pinball Fantasies, Blood Money, Lotus Turbo Challenge 2 e fechando com Xenon 2 Mega Blast. Uma farra para os fãs dessa máquina fantástica. Esperamos que vocês gostem, curtam o som e nos vemos na parte B desse episódio.
is where is the money?